bom? E as que estão me assistindo, né, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de uma mulher, de uma mãe, né? Nós estamos correndo pelas mulheres da Bíblia, estamos no livro de Juízes, e hoje nós vamos ler Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13, nós estamos nesse tempo de Juízes, que é um tempo de inconstância governamental, inconstância espiritual, porque as pessoas pecavam, se afastavam de Deus, e aí os inimigos prevaleciam, e era aquela guerra, e os inimigos se viravam contra o povo de Deus para os destruir, mas o povo clamava, que o povo aprendeu a orar, e aí o povo clamava e Deus levantava um juiz para os livrar dos inimigos. Um juiz que geralmente era um sacerdote, um rei. E no caso aqui hoje nós vamos falar de um juiz chamado Sansão, né? Todo mundo acho que conhece a história de Sansão. Eu creio que todos esses super-heróis que existem hoje tiveram início nessa história, né? Porque Sansão era um super-homem. Ele era um super-homem. Era um homem que era forte. Ele era um homem separado, era um nazireu, separado para o sacerdócio do Senhor. Então ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe. E hoje nós vamos falar sobre esta mãe. Então eu quero ler com vocês a história para vocês poderem entender melhor, né? Nós vamos falar algumas coisas de Sansão, porque tem muitas mulheres que rodeiam a vida de Sansão, né? E a gente está passando por todas as mulheres da Bíblia. Então tem mulheres que nos ensinam como devemos ser e mulheres que nos ensinam como não devemos ser. E Sansão tinha um pequeno probleminha, ele gostava de uma mulherzinha, né? Então esse foi o grande problema de Sansão que o fez pecar. Todo mundo conhece a história, Sansão e Dalila, tem filmes aí, quem não conhece pode assistir. E quem não conhece ainda vamos ler, porque está aqui na palavra de Deus. Amém, queridas? Então, Juízes capítulo 13 diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Lembrando que os filisteus eram gigantes, eram pessoas grandes, pessoas poderosas, né, na terra. E versículo 2 diz assim: Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Então, queridos, olha só, 40 anos o povo sendo afligido pelos inimigos. E aí eles começaram a clamar, e o Senhor levantou, né, um juiz. Mas tudo tem o seu começo, né? Antes de Deus levantar esse juiz, Deus planejou esse juiz no ventre da sua mãe, porque Deus já sabia o que ia acontecer. Deus sabia que precisava de um homem forte. Então o anjo do Senhor, no versículo 3, apareceu a esta mulher, que não tem nome na Bíblia, vamos chamá-la de Senhora Manoá. E este anjo disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer alguma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Nazireu era uma pessoa separada por Deus para o sacerdócio. É uma pessoa que era consagrada, não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte e não podia comer nada imundo, o que era considerado imundo, que o Senhor já tinha dado a lei através de Moisés. Por exemplo, carne de porco e uma sequência lá de carne, por exemplo, de aves de rapina, coelho, enfim, isso era considerado imundo, porque são animais que comem coisas imundas, né? E na época não existia todo o processo de purificação do alimento, o congelamento, o superaquecimento, então as coisas vinham contaminadas. Então isso era uma... Por que a gente fala? Porque até hoje as pessoas vivem debaixo disso, né? Por mais que tenha a ciência evoluído, mas as pessoas vivem debaixo desta religiosidade. O Deus tinha dado lei para as pessoas. Eu preciso fazer um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Por que isso acontecia, né? Por que eles não podiam comer carne de porco, por exemplo?
Porque eu tive uma experiência particular com a carne de porco. Quase morri. Eu tive cisticercose e quase morri mesmo, né? Meu cérebro inchou, eu quase... e essa doença mata, mas o Senhor fez um milagre na minha vida. Ele me curou sobrenaturalmente. Hoje eu não tenho nada na minha cabeça, mas eu fui para o hospital, fiz tratamento, fiquei internada, enfim. Foi uma coisa muito triste que aconteceu comigo. Mas para a glória do Senhor, já faz 30 anos e eu estou aqui inteirinha e, né, louvado seja Deus. Foi um milagre mesmo que Deus fez na minha vida. Porque a carne de porco, quando ela é mal cozida, ela tem um bichinho, né? É porque o porco come fezes e come sujeira. E esse bichinho, ele entra na corrente sanguínea, vai para o cérebro, para no músculo, enfim, é um bicho que come a tua cabeça. E ele é uma coisa horrorosa. E eu vi pessoas morrendo mesmo por causa desse bicho. Então é uma coisa horrível. Então a carne de porco era considerada imunda por conta dessas coisas, né? O urubu come o quê? Cadáver, carne podre, em estado de putrefação. Então comer carne de urubu também não faz bem, né? Aves de rapina, enfim. Então, queridas, Deus sabia o que fazia quando Ele dava lei para os homens. Ensinou os homens a lavar as mãos, ensinou os homens a não tocar no morto, porque tem a contaminação, a não se deitar com a mulher no seu período, né, de menstruação, para não passar doença para as outras mulheres, porque naquela época eles tinham muitas mulheres. Enfim, leis que o Senhor deu para proteger os seus filhos, o seu povo. Então, esta lei ela era fortemente aplicada para o nazireu. O nazireu tinha que ser santificado, tinha que ser uma pessoa... O que é ser santo? Ser separado do pecado, separado do mundo. Então o nazireu, ele tinha que... esse homem, né, Sansão, ele foi nazireu desde o ventre da sua mãe. E Deus já tinha falado para a mãe dele. Interessante que Deus apareceu para a mãe. O anjo do Senhor apareceu para a mãe, né, de Manoá. De Sansão, desculpa. Então, ele já tinha falado para ela que este menino iria livrar Israel da mão dos filisteus. Então ela tinha uma grande responsabilidade. Ela tinha que se preparar, porque ela carregava no ventre dela o salvador do povo naquela época, né? Aquele que iria salvar o povo dos inimigos. Então a mulher, versículo 6... Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem se ele me disse seu nome. Nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Ou seja, era um homem consagrado ao Senhor. Ela carregava no ventre uma grande responsabilidade. E Deus ouviu a voz de Manoá. Não, então orou, desculpa, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Imagina uma novidade dessa, né? Meu Deus do céu, e agora, né? Tudo bem, ela não pode comer essas coisas, mas o que a gente vai fazer com esse menino? Né? É um menino santificado ao Senhor, consagrado. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a quem, queridas? A mulher. E Deus não veio a ele, a Manoá, Deus veio para ela. Presta atenção nisso. E ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Amém? Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou o seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim, outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse: és tu aquele homem que falou com esta mulher? Ele disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Ou ansiedade, né? Então me fala logo o que eu tenho que fazer. E aí disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira, não comerá nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, você vê que aqui por 3 vezes, né, é repetida essa mesma frase: não comer coisa imunda, não beber bebida forte,
e etc. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. Não, desculpa, versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixe que te detenhamos e que te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor, era um homem. Só que era um homem tão maravilhoso que a moça ficou impressionada, a mulher de Manoá ficou impressionada, ele tinha uma aparência angelical. Mas Manoá ainda estava tratando ele como se fosse um homem, tanto é que queria oferecer um cabrito para ele comer, né? E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Ou seja, visto que é sobrenatural, que é extraordinário. Ou seja, não cabe a você saber meu nome. Eu venho do céu, eu venho de outro nível. Você está aqui na terra, eu venho do céu. Então, Deus estava tratando de alguma maneira com o caráter deste homem, com o marido o Manoá, né? Ele estava tratando de uma maneira sobrenatural. Era um homem ansioso, era um homem que tinha um bom relacionamento com a sua esposa, que a gente vê aqui que ela foi conversar com ele e tudo, mas ele era um homem, além de ser extremamente ansioso, era um homem que não tinha a mesma fé que a sua mulher. Na hora que o anjo apareceu, na mesma hora ela já foi correndo, né, contar para ele que era o anjo do Senhor. E ele não, já começou a tratar o anjo como se fosse um homem, né? O marido o Manoá era um homem carnal, era um homem terreno, era um homem que pensava com a sua mente humana. Ele não era um homem espiritual. Já a esposa dele não, era uma mulher espiritual. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha, né, sobre uma rocha, ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando Manoá e a sua mulher. O anjo apareceu maravilhosamente. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Vocês estão entendendo por que o anjo não apareceu para ele direto? Apareceu primeiro para ela? Porque o coração dela era puro, era crédulo. Vocês estão entendendo? Aí vai a nossa primeira lição desta mulher. Uma mulher que tinha um coração puro, coração sincero diante de Deus. Uma mulher que era uma mulher espiritual. Ela buscava as coisas do alto. Ela não estava com seus olhos só nesta terra. Versículo 22. Então, e disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. E aí vem a voz da sabedoria. Porém a sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos. Nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Aleluia. O nome dessa mulher não é citado na Bíblia. Porque o que importa não é a pessoa, o que importa é o que a postura que ela tomou, né? Quem ela foi para o seu marido, para o seu filho, para a sua casa. Amadas, nós estamos falando hoje, nós vamos falar sobre mães e sobre esposas, né? Como é importante o teu posicionamento na sua casa, no seu lar, o teu testemunho de vida, como é importante para o crescimento dos teus filhos, né? Mesmo que você já tenha filhos grandes, no meu caso, os meus já são todos adultos, né? O caçula já está com 20 e... Muitos. 26. Já perdi as contas. Nossa, Emília, quanto tempo, né? A gente se conhece há quase isso aí, né? Ô, Glória. Então, aí, Mariana, a primeira chegou, você é o segundo lugar. Que a Mariana... Ô, Glória. Semana passada ainda falei, né? A Emília está aqui hoje com a gente. E a Emília foi a primeira pessoa que eu falei de Jesus quando eu me converti. Né, Emília? Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, acho que eu dei esse testemunho aqui já, que eu saí toda feliz, né? O Senhor me tomou e eu saí toda feliz.
E, ai, eu preciso falar do Senhor para as pessoas, porque eu estava cheia do Espírito Santo. No dia seguinte, encontro com a Emília. Vamos caminhar? Vamos. A gente andava. Tinha acabado de mudar para Alphaville, né? E fomos andar, meu Deus. E é aquela coisa, né? Quando a gente tem uma unção, a gente é aquilo ali. Então, assim, a unção que está sobre a minha vida é do ensino. Então, eu comecei a evangelizar a Emília, mas eu comecei lá de Adão e Eva. Né? E não é que deu certo? Depois chegou eu. E ela tinha uma paciência para me ouvir, meu Deus do céu, porque eu precisava falar de Jesus para ela, mas eu fui lá no Adão e na Eva, onde tudo começou. E vamos lá, glória a Deus. Bom, vamos tirar o parênteses, né? Então, esta mulher, né, ela era uma mulher estéril, era uma mulher que não podia ter filhos. Como Deus é lindo, né? Como Deus tira da esterilidade grandes milagres, querida. Se existe alguma área na sua vida que está estéril, que não está dando frutos, pode crer que é daí que vai sair o milagre, porque o nosso Deus é especialista nisso. Você vê que as grandes mulheres que geraram grandes homens de Deus, elas eram estéreis. A própria mãe de Jesus, né? Maria, ela não era estéril, mas ela era virgem ainda, né? Ela não tinha nem tido relação com nenhum homem. Deus fez Maria conceber o Salvador do mundo. Sara, Rebeca, Raquel, que geraram homens, que foram os patriarcas. Ana, nós vamos falar de Ana, né? Logo mais, já está chegando Ana. Eu amo a história dessa mulher, uma história maravilhosa. Então, mulheres que tinham um problema, que elas carregavam essa rejeição, porque uma mulher, naquela época, uma mulher estéril, era uma mulher rejeitada, era uma mulher desprezada, humilhada, era uma mulher que não tinha utilidade nenhuma, porque as mulheres naquela época era para isso, era para ter filhos e cuidar da família, né? E uma mulher que não podia dar filho para um homem, ela não estava honrando o seu marido. Eles não tinham conhecimento da ciência, da medicina. Então, se você não podia gerar, você era uma coisa estragada, você era uma coisa imprestável, você não prestava para nada. Mas o Senhor coloca do lado de mulheres, homens de Deus, que as amam, dessas mulheres especiais. No caso aqui da mulher de Manoá, Deus colocou um Manoá, porque Manoá, ele não teve mais nenhuma mulher. Até Abraão teve outra mulher, né? Depois que Sara foi embora, ele ainda teve Quetura, ainda teve filhos com ela. Abraão ainda cedeu as exigências de Sarai, ainda teve Agar, né? Então, nós vemos que os outros homens ainda tiveram outras mulheres. Manoá foi o homem mais fiel de toda a Bíblia. Apesar de ter tido uma mulher estéril, ele ficou com ela até o fim da sua vida, né? Que coisa linda. Então, apesar de ser uma vergonha, o Senhor libertou essa mulher desse problema. O Senhor visitou essa mulher e deu a ela o privilégio não só de ser mãe, mas mãe de um grande libertador. A história de Sansão é maravilhosa. Leia lá, tá? Até o capítulo 16 conta a história de Sansão. E essa mulher, ela foi escolhida por Deus. Por que será que Deus escolheu essa mulher? Porque ela era uma mulher que Deus podia confiar. Ela era uma mulher que tinha intimidade com o Senhor. Ela estava ali pronta. Quando Deus apareceu para ela, você pode pensar assim, mas eu não tenho intimidade. Como é que tem intimidade com Deus, né? Primeira coisa para você ter intimidade com o teu Deus é temer a Deus. É respeitá-lo. É saber que Ele é o único Deus. Né? Segunda coisa, ter o conhecimento dele, conhecer sua palavra, é o que nós fazemos aqui, conhecer a palavra de Deus. Então essa mulher, ela conhecia, tanto é que quando aquele homem apareceu, ela falou, é um anjo do Senhor. Ela deve ter se lembrado da história dos antepassados, né? De Raquel, de Rebeca, né? Quando o anjo apareceu também para o seu esposo, para sua esposa, quando o anjo apareceu para Rebeca, enfim. Então essa mulher, ela tinha algo especial. Eu acho interessante, né? Porque a palavra nos diz que nós fomos feitas por causa do homem. A mulher foi criada por Deus por causa do homem. O homem veio direto de Deus, criação direta de Deus. Mas a mulher, Deus tirou da costela. Então a mulher tem que honrar o homem sempre. A mulher foi formada para estar ao lado do seu marido, do seu esposo. E você que é solteira, que não tem marido, né? Você
o Jesus é o teu marido, ele é o teu primeiro marido, como diz a palavra de Deus, né? Ele é o nosso marido, então nós temos que honrá-lo, nós temos que ter essa cobertura. Então a mulher que é casada, ela tem que cuidar do seu marido, ela tem que cuidar da sua casa, ela tem que prestar honra ao seu marido, né? Tem que honrá-lo como o homem da casa. Então, tanto é que quando essa mulher soube que ela ia gerar um filho, ela foi correndo contar para quem? Para o seu marido. Ela podia ter guardado no seu coração e ficado quieta. Ela podia ter deixado, né? Falei assim, bom, Deus falou comigo, eu vou gerar um filho e o Manoá vai saber de surpresa, né? Quando chegar a hora, ele vai ficar felizinho. Não, ela foi compartilhar. Uma boa esposa compartilha tudo com seus maridos, com seu marido. Uma boa esposa, uma mulher de Deus, uma mulher que teme a Deus, é uma só carne. E o fato de você ser uma só carne, queridas, é você dividir tudo com o seu marido, tudo. É dividir tudo, os seus pensamentos, as suas emoções. Não é só escova de dente, não. Até escova de dente, é toalha, é tudo que você divide com ele. Porque você é uma só carne com ele. Tudo que você faz, ele tem que fazer. E tudo que ele faz, você também tem que fazer. Isso é um casamento abençoado por Deus. Então, Deus encontrou nessa mulher fé. Ela creu que era um anjo. Na hora ela creu. Na hora ela falou, é um anjo, é um ser angelical. O marido já duvidou, já quis dar comida pro anjo. Pro anjo, né? Segunda coisa, obediência. Ela foi imediatamente falar com seu marido, né? Ela podia ter guardado para si. Ela podia até ter competido com o marido, né? Porque hoje em dia a mulherada compete, né? Com os maridos, né? Tipo, o anjo falou comigo, não falou com você, né? Então fica aí na sua. Eu com o anjo, você não tá nem aí, então você que fique. Não, ela foi compartilhar. Então, queridas, olha só. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Que texto poderoso! Você não vai ganhar o seu marido para Jesus falando. Querendo abrir a cabeça dele e jogar a Bíblia lá dentro. Não é assim. É pelo teu porte. É pela sua transformação. Quando você tem um encontro com Jesus, você é transformada. Eu sei disso porque comigo aconteceu isso. Né? Eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Então, quando eu comecei o processo de transformação, o meu marido foi vendo isso em mim. Não foi fácil, foram quase 20 anos de luta para ele se converter, né? De verdade. Mas ele se converteu pelo meu posicionamento. Amém. As nossas brigas eram muitas. A gente brigava demais, a gente discutia demais. Né? A Emília devia escutar, né? Nossos quebra-pau, porque ela morava em frente na minha casa. A Emília conhece o antes e o depois, né? Mas depois o Senhor foi trabalhando, foi mudando, foi transformando. E por causa de um posicionamento de uma mulher, minhas queridas, de uma mulher, você ganha a tua família inteira pelo teu posicionamento. Né? 1 Coríntios 11, do 7 a 13, diz assim. Ele está explicando aqui que a mulher veio por causa do homem. Então ele diz assim, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus. Ele diz assim que o homem é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Aqui não diz que a mulher é a glória de Deus. A mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Olha que interessante. Como assim o homem não provém da mulher? Né? Ele está falando de Adão e Eva. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Nós fomos criadas para sermos auxiliadoras. Vocês estão entendendo? Isso não quer dizer que você não tenha valor. Deus não tirou você do pé do seu marido para você ser pisada por ele. Não tirou Eva do pé de Adão para ser pisada. Tirou aqui, para andar lado a lado, para ser auxiliadora. E a Bíblia fala lá em Provérbios 31 que a mulher ela tem tarefas super importantes na casa, na família e até fora. É uma mulher que trabalha, que vai buscar o pão,
que vai alimentar a sua família, é a primeira a acordar, a última a dormir, ela está ligada em tudo, ela sabe de tudo, ela provê comida, alimento para sua casa, ou seja, ela é a gestora do lar, né? Não está dizendo aqui que mulher não pode trabalhar fora, não, ela vai atrás de navios mercantes, como diz Provérbios 31. Ela examina uma propriedade e adquire, ou seja, nós não fomos feitas para sermos um objeto de decoração dentro de casa, como por muitos anos as mulheres foram consideradas, né? Então, a mulher foi criada do homem. Então, diz assim, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Ou seja, você tem que ser submissa ao seu marido, você tem que mostrar que você está com ele, por causa do mundo espiritual que te vê. Andar na mesma missão. Andar na mesma missão, não é estar debaixo. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Amém? Então, queridas, essa mulher, ela era obediente, ela era uma mulher que entendia a visão, ela entendia o que era estar submissa, por isso que Deus falou com ela. Muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, ou a gente acha que ouve a voz de Deus, mas a gente está ouvindo sei lá o quê, mas faz tudo errado. A gente, ao invés de seguir o que diz a palavra, porque, queridas, não dá para você ouvir a voz de Deus se você não conhecer a Deus verdadeiramente. Você deve estar ouvindo vozes estranhas, porque a voz de Deus está de acordo com essa palavra é sobrenatural. Se Deus fala para você não honrar teu marido, para você mentir para o seu marido, esta voz eu sinto muito, mas não é a voz de Deus. Você deve ter algum dom sobrenatural que ouve as coisas espirituais. E quem está falando com você certamente não é Deus. Se Deus fala para você que você tem que adulterar, ou que você tem que divorciar, que uma vez eu escutei, né, que uma moça falando para mim que Deus falou para ela que ela ia casar com o vizinho, porque o vizinho que era uma bênção e tudo. Eu falei, Jesus amado, que Deus está falando com você. Né? Porque ela era uma mulher casada, mas que Deus disse para ela que o vizinho, que seria o marido dela. Eu falei, meu pai, isso não é Deus não, minha filha. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que a gente ouve, com quem a gente acha que está falando. Porque às vezes as mulheres acham que o Espírito Santo está falando e na verdade não é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, não é Deus que está falando com você. Amém? Essa mulher, ela tinha humildade, ela sabia o seu lugar. Ela sabia o seu lugar. Ela recebeu a palavra e compartilhou com o seu marido. Então, amadas, às vezes Deus fala uma coisa com você, se você é casada, se você é solteira, glória a Deus. Mas se você é casada, você não pode guardar as coisas para você, você tem que compartilhar com o seu marido. E você tem que orar ao Senhor, Senhor, se o Senhor falou comigo, fala com meu marido também. Às vezes Deus te dá uma direção para você, sei lá, fazer uma viagem, alguma coisa, mas principalmente quando vai fazer uma viagem. Ore, pergunte se para Deus, peça para o Senhor. Então, se o Senhor quer que eu vá, fale com meu marido também. E que ele me apoie. Porque se teu marido não apoiar, que isso não vem de Deus. Não vá. Porque Deus não está nesse negócio. Amém? Às vezes tem mulheres que têm chamado para pregar, para falar, sair ministrar a palavra, e acabam até se separando do marido, dar mau exemplo em casa para os filhos. Queridas, isso é um problema muito sério. Se você tem um chamado, peça para o Senhor, para que tudo seja suave na sua vida. Que você não tenha que enfrentar o seu marido, porque o teu marido é um com você. Amém? Então, quando Deus falar com você, vai lá falar com o seu marido. Se há algo ministerial, você tem que ter um pastor que cubra a tua vida. Tem que ter uma autoridade espiritual que cubra a tua vida. Se você não tem marido, vá conversar com o seu pastor ou com a sua pastora. Uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Isso é muito importante, para você viver em paz. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, porque por muitos anos eu servi a Deus com o meu marido ainda não posicionado. E eu sei a luta que era. Né? Era uma luta muito grande. Mas o tempo todo eu tinha que estar orando, clamando, e Deus falando comigo, falando com ele, e tratando o casal, o casamento, enfim, não é fácil. Chegamos até aqui, mas eu confesso a vocês que a vontade de desistir por muitos anos foi grande, porque a carne falava alto. Hoje eu olho para trás e falo, glória a Deus que eu resisti. Aleluia. Glória a Deus que eu obedeci ao Senhor.
Porque hoje eu tenho um marido maravilhoso. Amém. Que serve ao Senhor junto comigo. Ele não tem o mesmo chamado que eu, mas ele está ali, me abençoando, cobrindo. Né? Vai até pro coral comigo. Ô, Glória. Canta que é uma beleza. Mas está lá. Está lá me abençoando. Glória a Deus. Eu brinco com ele, né? Eu estou falando, eu sei que ele vai assistir, ele sabe disso, né? Mas ele está ali para servir ao Senhor. Né? Quando eu preciso aconselhar um casamento, aconselhar uma família, um marido, ele está do meu lado e ele tem muita palavra de sabedoria, né? Para me ajudar. Glória a Deus por isso. Então, queridas, essa mulher, ela tinha palavra de sabedoria na sua boca. Um homem como Manoá, que era um homem... não vou dizer carnal, mas era um homem natural, um homem que olhava com os olhos naturais. A maioria de nós, né, dos homens, eles são racionais, né? É difícil você pegar, é como achar agulha no palheiro, homens espirituais, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Geralmente a mulher é a mais emocional, é a mais, né? Então, os homens, eles são muito racionais, eles são muito focados no que eles estão vendo, não no sobrenatural. Então, quando ele viu o anjo, lá no versículo 22 e 23, ele diz assim, nós vamos morrer, a gente viu o anjo, meu Deus do céu, e agora? Aí ela pega com toda a sabedoria e graça, é assim que uma mulher tem que ser. Querido, se o Senhor quisesse nos matar, né? Ele não aceitaria a nossa oferta, não aceitaria o nosso holocausto. Ele não teria se apresentado a mim para falar que eu ia conceber. Hello! Ela deve ter falado isso com amor. Queridas, quando o marido está passando por uma situação, um problema, uma dor, uma incerteza, uma angústia, tem mulheres que chegam para o marido e falam assim, para de ser trouxa, é a palavra, né? Para de ser bobo, imagina, você fica pensando assim, de jeito nenhum, vamos, não seja covarde, você é homem ou você é um rato? Né? Tem mulher que fala assim com o marido, tem mulher que fala assim, você tá com medo de quê? Você é homem. Eu casei com um homem ou eu casei com uma criança? Para de ser infantil. Tem mulheres que tratam o marido assim. Muitas vezes eu falava assim com meu marido, né? Cobrava dele coisas que eu queria, mas eu não ia orar para Deus. Eu falava diretamente com ele. O que isso causou? Uma repulsa. Muitos anos meu marido não queria nem falar comigo, porque ele achava que eu queria mandar nele, das bobeiras que eu falava. Então, queridas, a gente tem que ter a maneira certa para falar com o marido. Trazer eles a real, mas sem agredir. Saber usar as palavras. Tem muita mulher que não sabe usar as palavras, que agridem, que ferem a masculinidade de um homem. Que quando você está falando para ele que ele está medroso, você está chamando ele de covarde. Isso para um homem é terrível. Quando você cobra ele, para ele pagar as contas, que não tem dinheiro, ele está se sentindo, o que ele está interpretando? Que você não confia nele, que você acha que ele é desculpa o termo, mas um vagabundo que não trabalha, né? Que não vale nada. Quando você fica cobrando, queridos, existe alguém que você pode orar e que vai tocar no coração do Senhor, do teu marido. É o Senhor. Quando a dificuldade aparecer, vai orar, vai clamar, fala, Senhor, olha, o dinheiro está acabando, faz um milagre. Aumenta as vendas do meu marido, que ele feche um contrato novo, que ele receba um aumento, sei lá, mas vai orar ao Senhor, não vai ficar cobrando dele. Que nem Raquel cobrava de Jacó, me dá filho, senão eu morro, como se estivesse em Jacó, né? A responsabilidade de dar filho para ela, quem dá filho é Deus, né? Ela era a preferida dele, ou seja, ele tinha mais relação com ela do que com Lia. Então a probabilidade dela ter filho com ele era muito maior, mas ela colocava sua esperança nele, me dá filho, senão eu morro. Aquela pressão dele a ponto de se sentir que não era homem mais. Não está em mim essa responsabilidade. Então, queridos, aí vai. Nós temos que aprender a ter sabedoria no trato. Às vezes a gente não consegue coisas porque a gente não sabe como falar, não sabe como se portar, como chegar nas pessoas. Não é só no marido, é com qualquer um. Às vezes você chega no seu filho cobrando, batendo, xingando, colocando peso. Um elogio muda tudo. Né? Quando você chega e elogia o teu filho, eu sempre falo isso, a minha mãe, quando eu aprontava, minha mãe falava, filha,
você é tão boazinha, você tem um coração tão grande, você é tão obediente, minha filha, por que você está fazendo isso? Aí eu, né? Você é uma menina tão comportada. Aí já ia quebrando as minhas pernas, né, quando eu aprontava. Então, queridos, ao invés de você chegar pro teu filho e, né, parece teu pai, teu avô, meu Deus do céu, eu já falei pra você não fazer isso, vem aqui que você vai apanhar. Conversa, elogia o lado bom dele, porque às vezes tem mãe, né, principalmente quem tem sangue italiano, né, xinga de tudo quanto é palavrão, né, os filhos. Eu sei porque eu já fui assim. Então, nunca xinguei meus filhos, graças a Deus, pelo menos esse mal não sofri, porque minha mãe me ensinou, né, mas tem gente que é assim, né. Enfim, então, essa mulher, ela foi com sabedoria, né, ela trouxe a real para o marido. Pensa bem, né, ele não vai querer te matar, fique em paz, você não vai morrer por causa disso. Então, queridas, Provérbios 14:1, você tem que decorar esse texto. E toda vez que você estiver diante de uma situação, diante de um problema, você se lembra que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Deus quer que você seja sábia. Deus quer que você busque sabedoria em Deus. O livro de Tiago diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá liberadamente. Peça. Fala, Senhor, me ensina a ser sábia. Me ensina o momento de eu falar, o momento de eu me calar. Em nome de Jesus, Deus vai te abençoar com sabedoria, querida. Primeira coisa que você tem que aprender para ter sabedoria é fechar a boca. É verdade. É a primeira coisa. Porque a Bíblia fala, Provérbios diz que até o tolo se passa por sábio quando fica de boca fechada. Quem controla a sua língua, diz a palavra, livra a sua alma das angústias. Porque a gente, quando você fala, você não tem como tirar de volta. Então, quando você controla a sua língua, você vai livrar a tua vida da desgraça. É o que diz a palavra. Então, Deus é especialista em milagres, né? Ele escolhe mulheres estéreis. Queridas, hoje é dia de você começar a orar por aquela área na tua vida que está estéril. O que está estéril na sua vida? Qual é a área da tua vida que não está dando fruto? Que não está fluindo? É no teu relacionamento com o seu marido? Vocês não estão se comunicando mais? Pode crer que se você for uma mulher obediente, começar a buscar Deus, Ele vai fazer um milagre. Eu creio. Em nome de Jesus. É o teu casamento que acabou? Pode crer que se você se posicionar, ou Deus traz esse marido de volta, convertido, transformado, né? Ou Ele te dá um marido muito melhor. Amém. Amém, queridas? Então é hora de você se posicionar. É hora de Deus fazer um milagre na tua vida. A esterilidade física não é nada diante de um Deus que criou todas as coisas. Eu estava vendo, né, porque às vezes a gente escuta as pessoas falar, né, o apóstolo sempre fala que ele, quando ele tem as visões do céu, ele vê um lugar que é cheio de órgãos do corpo humano, e que Deus dá deliberadamente para quem pede. Então, assim, eu conheço uma mulher que ela ganhou um útero novo, foi uma coisa sobrenatural, apareceu um útero do nada na barriga dela, né? Deus, Ele dá. E outro dia eu estava escutando pregações, eu escutei o testemunho de uma mulher que também teve uma visão do céu, de uma mulher de outro país, de outro continente, dizendo que Deus deu essa visão para ela, que de um lugar que ela entrou, assim, num lugar que tinha muitos e muitos órgãos, né? Estômago, rins, e corações, enfim. Deus, Ele tem tudo disponível para você, minha amada. Às vezes a gente não recebe porque a gente não pede, não crê, não sabe pedir, né? Então, essa mulher, ela foi escolhida para gerar esse milagre. Então, queridas, se você tem um milagre, uma esterilidade na área sentimental, na área financeira, não consegue ir para frente, fique atento aos sinais. Às vezes Deus coloca na tua frente algo que você está fazendo errado. Porque a vida financeira é uma coisa tão simples, minha amada. É algo tão simples, a não ser que Deus feche a porta mesmo, feche tudo para tratar com você, porque às vezes Deus faz isso. Mas às vezes você está gastando mais do que você ganha. Isso é um problema hoje em dia tão comum entre tantas pessoas.
A pessoa ganha lá aquele X por mês, mas acaba gastando o dobro, o triplo, porque cartão de crédito, né? A oferta de cartão de crédito é um absurdo. Qualquer loja que você vai, você vai ganhar não sei quantos por cento se você pegar o cartão da loja. Que bom, me dá o cartão. Aí você vai pegando o cartão. Aí tem mensalidade do cartão. Aí você acabou o seu cartão, você fala, não, eu vou pagar com outro cartão. E tal. E quando você vê no final do mês aquele bolo que você não consegue controlar. E aí Deus coloca pessoas para falar para você, pessoas para te alertar. Deus mostra na palavra. Esteja atenta, querido. A esterilidade na sua área financeira depende de você, do teu posicionamento. Verdade. Amém? Esterilidade ministerial. Eu não faço, eu não sei para que Deus me chamou. Eu queria tanto fazer alguma coisa para Deus. Querida, dá o primeiro passo. Sai de casa, vai orar. Vai orar, exatamente. Sai de casa e vai visitar alguém que precisa. Liga para a tua irmã, manda um zap, tá tudo bem, eu vou orar por você. Põe para fora aquilo que você está aprendendo aqui com a palavra de Deus. Né? Salmo 113, versículo 9 diz assim: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Queridas, não há esterilidade para a tua vida se você serve a Deus. Amém. Não existe esterilidade na sua vida. Deus quer curar a tua esterilidade. Ele quer abrir a tua amada espiritual. Ele quer fazer você gerar filhos. Não é só esterilidade no físico, gerar filhos espirituais, dar frutos para o reino de Deus. Às vezes você pode fazer alguma coisa e levar uma cesta básica, né? Agora eu lancei uma campanha aí, né? Semana que vem eu faço 60ão, ô glória! E Deus colocou isso no meu coração, né? Mas assim, como é que eu posso abençoar as pessoas? Porque a gente já tem tudo. Então o Senhor, Ele colocou isso no meu coração, para eu abençoar 60 famílias, né? Então, querida, me dá esse presente aí, viu? Vou pedir de novo. Me traz isso aí. Né? Vocês que vêm aqui em casa, já tem 10 aí, né? E tá chegando mais. Eu passei o Pix do mercado. Queridas, eu passei o Pix lá do mercado porque é uma pessoa que eu conheço e eu sei que ele vai receber e vai me mandar essas cestas, né? Uma pessoa que eu tenho amizade e tal. Agora, vocês fiquem livres, vocês podem comprar. E é uma coisa que facilita. Por exemplo, eu tenho pessoas, minha irmã que mora lá em João Pessoa, ela comprou e mandou entregar. O Pix vai direto lá para o mercado e a gente se comunica e eles mandam para mim. Enfim, nós vamos abençoar 60 famílias, né? Então, queridas, faz alguma coisa. Uma cesta básica que você dá para uma família, você está dando frutos para o reino de Deus. Uma pessoa que você abençoa, que você faz uma oração, que você escuta. Isso é dar fruto para o reino de Deus. Você abençoar a obra de Deus com a tua oferta, com o teu dízimo, é dar fruto para o reino de Deus, porque você está ajudando a igreja a produzir, né? Porque a igreja não é alimentada de raios solares, né? Ela tem IPTU para pagar, tem aluguel, tem luz, tem água, tem tudo. Tem os funcionários que trabalham para o nosso bem-estar ali. Então, enfim, né? Já fiz o apelo financeiro aí no final, você manda o seu Pix lá para a igreja. Glória a Deus. Então, querido, isso é uma ordem que Deus te deu. Lá em Gênesis capítulo 1, 27 e 28 diz: criou o homem, Deus o homem, a sua imagem de Deus criou, o homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Existe uma ordem declarada por Deus no mundo espiritual: crescei, frutificai, multiplicai. Ou seja, nosso Deus não é Deus de esterilidade. Nosso Deus é Deus de multiplicação, de frutificação. E é isso que Ele quer que você faça. Amém? Então, primeira coisa que você tem que fazer é crer que Ele é poderoso para realizar. Como diz Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Queridas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, que a tua fé seja hoje alimentada. Creia que Deus é poderoso. Creia que Deus vai romper a tua esterilidade hoje. Você precisa também obedecer ao Senhor. Quando Deus falar com você, obedeça. Quando Deus colocar no teu coração aquele desejo de abençoar alguém, de ligar para alguém, faça isso na hora. Você que tem dons espirituais, dons de profecia, não retenha isso.
Deixa Deus te usar, porque depois Deus cobra. Porque às vezes Deus quer usar você para falar com alguém, você não entregou a mensagem, você não entregou o recado de Deus. Às vezes Deus te dá um sonho que você precisa alertar a pessoa, falar com a pessoa, você não entrega. Deus cobra, queridas, eu sei como é que é. E outra coisa, você precisa se santificar para gerar esse milagre. O que é se santificar? É se guardar. A mulher de Manoá, ela teve que se guardar do vinho, ela teve que se guardar da bebida, não é só do vinho, foi da bebida forte, porque naquela época já existia destilados e cervejas e afins, né? Ela tinha que se separar do contexto desse mundo. Ela tinha que se separar do pecado para gerar o seu filho. Amadas, quantas vezes nós temos que nos separar para sermos testemunho dentro da nossa casa? Quantas vezes a gente tem que fechar nossa boca, não responder, sendo que a vontade era de falar um monte, de fazer justiça com as próprias mãos, né? Ah, porque você fez isso, aquilo, outro. A gente tem que se calar para dar bom testemunho, né? Quantas vezes a gente quis mandar embora aqueles amigos maconheiros do seu filho, que ele traz para dentro de casa. Fala, Jeová. Mas ao invés disso, você se põe de joelho no chão, começa a orar e começa a ver a vingança do Senhor. Porque a vingança do Senhor é converter aqueles meninos, né? É converter a todos e dar uma família, e dar uma casa para cada um deles, é amar. Quantas vezes você quis esganar a nora, a sogra, enfim, né? E falar um monte, mas você teve que se santificar, que se purificar, né? E o teu posicionamento, a tua santificação, tô vendo gente fazer assim, ô glória, a santificação e a purificação vão fazer você ganhar aquela pessoa para Jesus. E a Bíblia fala que a vingança é do Senhor. E a vingança do Senhor, queridas, é diferente da nossa. A nossa é matar, né? Botar de castigo, nunca mais falar e ignorar a pessoa. Não, a vingança do Senhor é a conversão da pessoa. É a salvação. É tirar aquela pessoa das garras do inferno, do inimigo. Amém, queridas? Então, você que está gerando a tua família no mundo espiritual, porque você, mulher, que está aqui hoje, que está me ouvindo aí, você foi chamada para gerar no mundo espiritual. E você que está gerando o seu marido no mundo espiritual, para que ele nasça, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que quando nós geramos pessoas para Deus, né, quando nós ganhamos pessoas para Deus, nós estamos gerando no mundo espiritual. Aleluia. Nós sentimos dores de parto. Né? O que é uma gestação, minha amada? É você ficar 9 meses, ou ansiedade que mata, né? 9 meses com uma criança crescendo dentro de você. Você tem que mudar a sua alimentação. Olha, eu louvo a Deus, que eu tenho uma nora que ela é excepcional. Ela ministra muito a minha vida. Ela é a mãe dos meus 2 netinhos. Camila, eu te amo. O meu primeiro netinho nasceu com alergia do leite. E ela, para amamentar o filho, ela tirou tudo que era leite, tudo que era proteína do leite da vida dela, para amamentar o seu filho. Ele tinha cólicas e sofria, coitadinho. Ela ficou uma caveirinha, pele e osso, né? Eu tinha dó de ver essa menina assim. Ela teve que parar de amamentar porque ela estava desfalecendo para poder dar o leite para o menino, né? E, enfim. E agora com a segunda filha que nasceu, ela, por precaução, vai que a menina tem, ela está quase 1 ano sem tomar leite na alimentação. Ela é super regrada. Então, a gente estava conversando outro dia, ela falou assim, se fosse por mim, porque eu estava falando, né, ai meu Deus, eu preciso parar de comer doce, porque eu estou ganhando uns quilinhos de novo, e tal, ela luta com a balança, né? E ela falou assim, é engraçado, né, que a gente, quando é pra gente, né, a gente não tá nem aí. Eu preciso parar de comer porque eu tô com problema de refluxo e tal, eu preciso parar de comer certos alimentos. E ela falou assim, quando é pra gente, a gente não liga. Mas quando é para um filho, achei aquilo lindo demais. A gente faz qualquer sacrifício. Achei lindo aquilo. Falei, meu Deus, que mãe, né? Que mãe exemplar. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Mas eu creio que também se eu tivesse, eu faria o mesmo. Então, assim, queridas, às vezes, pelo bem dos nossos filhos, pelo bem da nossa família, nós temos que desistir de muitas coisas. Nós temos que parar de fazer muitas coisas que a gente fazia antes. Às vezes a gente tem vontade de apertar o botão e descer e parar tudo. Chega, não aguento mais, né?
Mas a gente não faz isso por quê? Porque a gente tem que olhar para os filhos, a gente tem que olhar para o marido, a gente tem que olhar para as pessoas que nós ganhamos para Jesus. As pessoas que estão olhando para a gente e tem um caminho a seguir. Então, quantos sacrifícios nós fazemos na nossa vida? Principalmente quem é pastor, né, pastor Nilson? Quantas vezes dá vontade de... tem um ciricutico. E a gente para e fala, meu Deus, né? Não vou fazer isso, né? Ou então tem vontade de desistir de tudo. Falar, né? Vou viver a vida, vou embora. Cansei de ser pastora. Vou sumir no mapa. E aí a gente vai orar e fala, Senhor, eu não aguento mais. Aí começa a passar as carinhas assim na sua frente, né? E a fulana que tá olhando pra você, e assim, quando você fala, oh meu Deus, né? Quanto sacrifício! Mas, queridas, eu não tô reclamando, não. Eu acho engraçado agora, porque na hora que você tá vivendo o problema, né? Que você quer... Mas vale a pena cada sacrifício, vale a pena você dizer não para um monte de coisa, vale a pena você se abster de muitas coisas, porque o que vai gerar, o que vai nascer dali é algo tremendo, é algo poderoso. Hoje eu vejo a minha casa servindo ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso, porque eu não desisti, Deus não deixou. E a hora que eu estava lá quase, o Senhor me pegava pela mão e falava, não filha, vamos, mais uma milha, vai, você aguenta, você consegue. É lindo isso, como é bom andar com o Senhor, vale a pena. A santificação, ela deve acontecer de dentro para fora, né? Então, por dentro, não comer coisas imundas. Com o que você está se alimentando, minha amada? O que você está comendo? Você está comendo internet? Você está comendo piadinha sem graça? Você está assistindo novela podre da Rede Lixo de televisão? O que você está vendo? Você está assistindo coisas que não edificam? Né? Pornografia, programa de fofoca. O que aquilo vai te trazer? Você liga hoje, nem o noticiário não dá mais para ouvir, porque hoje os jornalistas, eles não passam informação, eles dão as suas opiniões. A gente não quer saber a opinião do jornalista, a gente quer uma informação. Então, nem o jornal dá para assistir mais, nada, porque está tudo manipulado, é tudo controlado. Você só vê uma notícia, você só vê coisa ruim na televisão. O que você alimenta? Ao invés de você ficar escutando essas coisas, vá ouvir a palavra de Deus, vá ler a Bíblia, saia dessa internet, não agora que você está ouvindo a palavra, mas quando você entrar na internet... Procure uma pregação, procure ouvir um louvor. Amém. Amém, queridas? Se você, o meu YouTube está aberto para quem quiser ouvir, ó, elas abrem para mexer e tudo. Só tem coisa de Deus ali, ou então receitinhas, né? Que eu amo pegar receita, né? Na internet. Então, só tem isso. Ou então coisa de criancinha fofa, né? Você entra no meu Instagram, só tem criancinhas fofas. Eu e a Edna, a gente fica trocando as criancinhas, uma mais fofa que a outra. Então, queridas, o que alimenta a tua cabeça? O que alimenta o teu coração? Não coma coisas imundas. Não fique se alimentando de má notícia. Não se compare com as outras pessoas. Se o filho da tua amiga não deu certo, isso não significa que o teu vai dar errado também. Então procure ouvir testemunho de pessoas que deram certo, não pessoas que vão te puxar para baixo. Purifica os teus ouvidos. Para de comer coisa imunda. Não beba vinho para não se embriagar. Você mostra aquilo que está dentro de você. Se você se alimentar muito de certas coisas, você vai pôr aquilo para fora. Se você se alimenta dessas tranqueiras que você ouve na televisão e na rádio, o que você vai falar? Palavrão, vai falar besteira. Não vai ter nada que edifique ninguém. Tudo que é em demasia prejudica, faz mal. Tudo que é em demasia. Vinho, se você bebe muito vinho, você fica bêbado e fica chata. Ninguém aguenta ficar do seu lado. Né? Você vai passar mal. Então, queridos, santifique-se. Santifique-se por causa do teu filho, por causa do teu marido, por causa das tuas amigas, por causa do teu trabalho. Purifique-se. Se você quer gerar algo ali no meio das pessoas que te rodeiam, santifique-se. Amém? Mateus 15, 18, Jesus já falava assim, o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mas se dentro da sua boca sair palavras que edificam, você vai contagiar essas pessoas com o amor de Deus, com palavras de fé, de esperança.
né? A gente estava, vou contar um pecado recente meu aqui. A gente estava arrumando aqui as coisas, né? E a Mara fofinha vem aqui me ajudar e tudo. Chega cedinho, começa a colocar. Aí eu falei assim, ai Mara, não, vamos deixar isso pra lá que não vai dar certo. Isso aqui tá muito ruim. Isso aqui ela, não pastora, vai dar sim. Eu falei, é mesmo, né? Ai meu Deus, eu tô profetizando. Porque às vezes a gente fica assim, sem esperança, a gente acaba falando besteira, né? Assim, ah não vai dar certo. Ah, não sei o quê, ah, essa porcaria. Fica quieta, mulher, né? Vamos crer, vamos acreditar. É assim, queridas, não é porque eu sou pastora que eu não erro também. Às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente fala uma besteira, mas na hora a gente já pede perdão e fala, ai, Jesus, me perdoa, né? Então, ser um nazireu de Deus, você foi chamada para ser um nazireu. Uma pessoa separada, uma pessoa consagrada. Ai, pastora, eu não. Isso aí é para quem serve lá no altar. Não, eu vou te provar na Bíblia que isso não é para pessoas separadas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdócio real. O que é sacerdócio? Nazireu. O que é um sacerdócio? Uma pessoa separada para ter contato direto com Deus. As pessoas nesse mundo estão se perdendo, elas precisam de uma referência, elas precisam de alguém que as reconecte com Deus. Você vai mostrar o caminho. Você é o sacerdócio real. Você tem que ser uma pessoa separada e mostrar Jesus para essas pessoas. Jesus não está aqui na terra conosco, mas Ele está em você, minha amada. Ela está em você. Então seja esse canal, seja um nazireu do Senhor. Amém? Busque a abnegação pessoal, né? Se abstenha do vinho, da bebida forte. Se abstenha de comer coisas em demasia, em beber coisas em demasia, em assistir coisas em demasia na televisão. É isso que quer dizer. O vinho tira você do teu centro, do teu foco. Não estou falando que é pecado beber. É pecado você sair da sua razão. Sim. Amém, queridas? Então, preste atenção naquilo que está tirando o teu foco, daquilo que está tomando o lugar de Deus. Às vezes você fala demais. E o falar demais, você acaba falando besteira, né? É a mesma coisa que beber demais, é falar demais. Seja um testemunho visível. O Sansão, ele não podia cortar o cabelo, porque se ele cortasse o cabelo, ele ia perder a força dele. Então, todo mundo vinha, depois ele acabou contando, né, que a força estava no cabelo. A boca matou, exatamente. Mas o cabelo, né, é um testemunho visível do poder de Deus na sua vida. Mostre que você é uma mulher santa do Senhor. Vista-se com decência. Amém. Amém, queridas? Porte-se com decência. Você é uma mulher de Deus. O seu corpo você mostra para o seu marido, na sua intimidade, né? Para ele você pode se vestir do jeito que você quiser, mas na rua, cuidado para não atrair olhares de outros homens. Se você ainda está assim, ore e fala: Senhor, tá bom assim, do jeito que eu estou vestida? Né? Quem que vai me olhar? Para quem que você está se vestindo? Né? Então, a pureza, pessoal, não toque em cadáveres, não toque em gente morta. Não toque em gente morta espiritualmente. Você tem que transmitir vida para essas pessoas. Então, eles tinham que se purificar por completo, e assim você também tem que se purificar por completo. A tua postura vai gerar filhos espirituais. A tua postura vai trazer milagre dentro da tua casa, da tua família. Amém. Amém? Deus está rompendo esterilidade e Deus quer usar a tua vida para gerar esses filhos espirituais, né? Então você ensina o teu filho no caminho, você cria o teu filho no caminho, mas se você dá um mau exemplo, você estraga tudo. As pessoas estão de olho no teu exemplo. Elas não estão de olho naquilo que você fala. Amém, queridas? Então, no final, né, Sansão, nós vamos continuar com a história de Sansão, mas no final das contas, Sansão, quando ele atingiu a maturidade, Sansão, ele teve o direito de escolher. Sansão, ele optou por um caminho triste. Ele optou pela desobediência aos pais. Ele foi atrás de outras mulheres. Sim. Ele foi atrás de outras alianças. E os pais estavam vendo aquilo.
mas eu tenho certeza que os pais ainda intercediam por ele. Queridas, às vezes você cria teu filho no caminho do Senhor, mas ele toma a decisão dele, porque você criou teu filho lá no mundo, ele aprende um monte de coisa errada, né? E ele faz, mas no final, ele voltou. A Bíblia está escrito assim: educa a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22:6. E até quando envelhecer, não se desviará dele. No final, no último capítulo, lá, Juízes 18, Sansão, ele virou chacota para o povo, cortaram o cabelo dele, tiraram os olhos dele, zombaram, trouxeram ele para ele ser o palhaço ali do reino, e para ele ser envergonhado. E aí o que aconteceu? O Sansão falou assim: eu vim para este mundo com um propósito, eu vim para este mundo com uma missão. Então, Senhor, eu quero cumprir esse propósito. Ele pediu para o pessoal colocar ele no meio de 2 colunas. E ele usou da força, porque o cabelo dele já tinha crescido, ele usou da força que Deus deu. Ele falou assim: que eu morra, mas que eu cumpra o propósito. Então, querida, Sansão, no final da sua vida, ele cumpriu o propósito. Então, a tua semente, aquilo que você lança na vida dos teus filhos, não é em vão. Creia nisso, minha irmã. Se o teu marido, se o teu filho está desviado do caminho do Senhor, você continue orando, continue clamando, continue cobrindo a vida dele, continue abençoando o teu filho e chamando a existência o milagre. Alimenta a sua barriga, dê comida para a sua barriga, para a sua gestação, dê comida para essa criança que ainda vai nascer, que é o teu filho que está desviado, está pelo mundo com ideias malucas por aí. Continue falando: Senhor, eu não aceito o meu filho nas mãos do diabo, o meu filho é do Senhor, o meu filho é separado para ti. Então eu profetizo que ele vai ser um grande homem de Deus. Eu profetizo que ele vai se render aos pés de Jesus. Eu profetizo que ele vai se arrepender dos seus pecados e se render ao Senhor. Queridas, é isso. Deus te chamou para isso. Para você profetizar. Ser uma mulher que gera milagres, assim como foi a mulher de Manoá. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, você que está me assistindo.